Vocês podem me dizer o que era aquela sombra? Bom, para começar eu preciso falar que minha infância foi tanto quanto perturbadora, já que eu era uma criança bastante curiosa, e mesmo que eu tivesse medo de uma coisa eu ia ver o que era, mesmo sabendo que aquilo não era um ser vivo. Quando eu tinha 10 anos meu padrasto foi em uma floresta procurar cana-de-açúcar e levou eu e meu primo junto. Meu primo tinha 18 anos na época, e a gente foi de barco porque tinha um rio no caminho para a floresta. Demoramos uns 20 minutos até chegar em terra firme. E como eu era muito pequena eu fiquei no barco sozinha enquanto meu primo e padrasto foram para a floresta, mas antes de falar o resto da história tenho que avisar que antes deles irem eles pediram para que eu segurar uma corda que estava presa à cintura deles, para que eles não se perdessem no caminho. Continuando, eu vi eles indo para o fundo daquela floresta escura cada vez mais. Isso já era 5h30 da tarde. E eu era uma criança muito ansiosa, então eu fiquei conversando comigo mesma, enquanto esperava eles, porque se eu não fizer nada eu fico bastante ansiosa e começo a chorar e meu nível de preocupação chega a máximo. Quando havia passado 15 minutos eu estava cansada de segurar aquela corda, então amarrei no barco e fiquei brincando com a água, até um certo momento que ouvi um barulho estranho na floresta, então imediatamente saí do barco e fui em direção à floresta. Então eu disse: "Tio, primo?" Só para avisar eu chamava meu padrasto de tio. Então quanto mais eu me aproximava daquela floresta escura eu ficava com mais medo. E quando de repente sinto um arrepio muito forte, é como se alguma coisa tivesse me observando de longe. Então olhei para todos os lados e minhas pernas começaram a tremer. Saí correndo de volta para o barco, mas no meio do caminho caí. Quando levantei a cabeça, lá estava uma criatura que não consigo descrever direito. Era como uma sombra. Ela estava sentada do lado do meu barco. Ficamos nos encarando por um minuto, mas parecia uma eternidade. Depois a sombra desapareceu junto com as cordas. Eu estava com medo, mas ainda estava preocupada com meu padrasto e primo. Então me levantei devagar e fui caminhando lentamente até o barco. Então eu me desesperei quando não vi Puff, minha ursinha de pelúcia. Então comecei a gritar e chorar muito. 15 minutos depois de tantos choros e gritos, eu parei e olhei para o lado e estava lá a sombra me observando junto com Puff. Imediatamente corri em direção à criatura, pois queria saber se era real ou era só coisa da minha cabeça. Mesmo com minhas pernas tremendo e meu coração batendo mais rápido que pode, eu cheguei perto e a sombra sumiu. Mas a Puff ficou jogada no chão, então peguei a Puff e voltei para o barco. Fiquei lá por 26 minutos me sentindo observada o tempo todo até meu primo e padrasto retornarem para o barco. Meu primo perguntou por que meus olhos estavam inchados e por que meu joelho estava sangrando. Eu disse que só fui atrás deles porque estava preocupado e acabei caindo e chorando muito. Então a gente voltou para casa e minha mãe cuidou do meu machucado. Até hoje, mesmo que tenha passado 3 anos, eu ainda me sinto observada quando estou perto daquela floresta. Um ano depois daquele dia, Puff sumiu misteriosamente, mas eu sei quem foi. Foi aquela sombra.